Satoru Gojo completamente coringa, velho. O maluco coringou total. E o Suguru Geto invocando a mina do chamado pro meio do campo de batalha. Senhoras e senhores, o quarto episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen já saiu. E já é um dos melhores do ano, tá bom? Do ano. Fantástico. Salve, guys! Gui Félix aqui, tudo bom com vocês? Bom, senhoras e senhores, bora falar aqui de Jujutsu Kaisen, esse anime que está fantástico essa segunda temporada, contando ali o arco de como o Satoru Gojo virou Satoru Gojo, né? Esse episódio já começa na batalha entre o Toji Fushiguro, que é o cara que solapou o Satoru Gojo nos episódios anteriores, e agora ele vai enfrentar o Suguru Geto, que também tá mordido de raiva, já que o cara mandou a Rico de arrasta pra cima, mandou o Satoru Gojo também de Americanas, foi assim, um atrás do outro, velho. E agora sobrou ali o Suguru Geto na frente dele, e então começa a batalha. Primeira coisa que eu tenho que destacar aqui é o primor técnico desse episódio. Fantástico aquele dragão, o dragão arco-íris, se eu não me engano, do Suguru Geto, ficou muito bem desenhado ali, uma parada bem bonita, e você vê que o traço aqui, diferente do episódio anterior, ele tá com um traço um pouco mais carregado, tá com os riscos mais fortes. E isso tinha até sido uma parada que aconteceu no episódio anterior, justamente para poder dar mais flexibilidade aos movimentos dos personagens. Então eles sacrificam um pouco daquela grossura dos riscos para poder trazer um visual que o cara consegue se movimentar melhor. Por isso que eles tomaram essa decisão artística. Aqui o traço ainda continua fino, mas ele é um pouco mais evidenciado do que no episódio anterior e, cara, ficou fenomenal. Então a gente já vê ali o Suguru Geto enfrentando o Toji, e o Toji começa a explicar um pouco dos poderes, entre muitas aspas, que ele tem, né? Porque o poder dele é não ter poder nenhum. Já que ele não tem energia amaldiçoada dentro do seu corpo, é muito difícil identificar quando ele chega. Ele tem uma pequena desvantagem. Talvez sim, talvez não sei, mas diga vocês. Ele não tem energia amaldiçoada e ele precisa carregar as ferramentas dele. Então, pra isso, ele tem um demôniozinho ali de estimação que ele carrega com ele, que é como se fosse uma bolsa. Então, ele enfia todas as armas dele ali dentro daquele demôniozinho e vai pro pau. Só que esse demôniozinho tem energia amaldiçoada, pô, é uma maldição, então é óbvio que ele tem. E aí, pra poder desvirtuar um pouco, desaparecer um pouco essa energia amaldiçoada, ele reduz esse demônio pra uma esferazinha, bota pra dentro, tá ligado? Bota pra dentro mesmo. E aí ele consegue esconder a energia amaldiçoada dessa criatura. E aqui, a animação, ela deixa muito clara isso. Isso que eu achei interessantíssimo. Não precisa necessariamente falar, ele também te mostra. Porque quando o Toji começa a entrar por trás das paredes ali, das portas, o Geto simplesmente não consegue identificar onde ele está. Ficou meio subliminar isso, mas tá ali, tá claro. Então o Geto, apesar de saber que ele tá ali, apesar de saber que ele tá naquele mesmo cenário que ele está, ele não consegue identificar a posição exata, né? E uma outra parada é quando a gente tem que destacar essa referência, tá? O Suguru Geto tenta mandar um Leigan na cara do Toji Fushiguro. Isso foi uma homenagem clara a Yu Yu Hakusho, pra quem não tá manjando. É um anime bem antigo, bem clássico, tá? Foi uma referência muito clara. A luta se desenrola muito emocionante aqui. Adorei a luta mesmo, a performance do dois é incrível. E aí a gente tem um determinado momento onde eles estão despencando, tudo congela, o cenário muda, e aqui entra uma coisa que eu tinha destacado no primeiro episódio. Como essa segunda temporada tá trazendo elementos do terror pra dentro do anime. Porque quando tudo se congela e aparece a mina do chamado perguntando: "Você me acha bonita?" Cara, aquela cena, ela é realmente de dar frio na espinha. E eu senti o impacto da mudança visual desse momento. Então ficou espetacular, muito bonito mesmo, assustador ali. E o Toji simplesmente solta a resposta errada, defende de tudo que tem ali e ainda manda... faz de gato sapato ali o Suguru Geto, cara. Assim, o Toji, ele é realmente muito apelão. Ele não termina, tá? Ele não faz um fatality ali. Apesar de estar bem tranquilo pra ele, ele não finaliza de vez o Suguru Geto, justamente porque ele fala: "Mano, pelo seu poder, não sei que raio que vai acontecer se eu matar você aqui, então eu posso me prejudicar. Só que você já foi humilhado, eu já conquistei o que eu tinha pra fazer, então, meu irmão, tô vazando, tá? Um beijo pra você." E vai embora. Então ele leva a Rico pra aquela organização paralela dos feiticeiros Jujutsus, que é uma seita mesmo, tá ligado? Um bagulho bedonho. E ele leva o corpo da Rico lá pros caras. Recebe o pagamento dele, meio tipo nem aí com nada mesmo. Esses caras meio esquisitos, mas não tô nem aí. Me dá o dinheiro e vou embora. E aqui chega o ápice. E aqui eu falo pra vocês que, assim, do ano, tá? A gente tá em agosto agora, chegando em agosto do ano. É um dos melhores episódios que eu já vi. Então a gente vê ali o Toji recebendo o pagamento dele e saindo vazado dali, mano. Ah, faz aí o que você quiser com essa mina. Quando ele desce o lance de escada naquele cenário aberto, é um cenário completamente aberto para mostrar verdadeiramente a fotografia. Então a gente tem uma mescla ali de desenho com CGI que fica muito bonito.
a gente vê a iluminação, o céu radiante, e dentro dessa iluminação, dentro dessa luz, aparece a criatura salvadora, o que está mais próximo de um Deus para os humanos. Pois é, essa é a ideia da representação de toda essa luz caindo sobre o Gojo. É porque ele atingiu, neste momento, o nível de Nirvana. E aí o Toji fica simplesmente impressionado. Ué, mas eu não acabei com esse cara? Não, você não acabou, porque agora o Satoru Gojo chegou na iluminação. Então tem um paralelo muito poético e filosófico nesse ressurgimento do Gojo. Quem mais vocês conhecem que simplesmente morreu e depois ressuscitou sendo um ser iluminado? Pois é, poético, não é verdade? É lógico que nós estamos falando de Buda. Tá, não necessariamente de Buda, porque Buda não chegou a morrer, mas ele atingiu o nível de Nirvana. Então é meio que uma referência a seres místicos de religiões. A gente tem o Buda, a gente tem o próprio Jesus Cristo. Então é aquele momento que o ser humano comum, apesar de ser o escolhido, ele atinge o estágio de iluminado, de iluminação, que é onde o Gojo chegou neste momento. Por que iluminado, Gui? Porque o Gojo agora, por fim, entendeu 100% como funciona todo o fluxo de energia amaldiçoada. O Satoru Gojo agora entende como fazer 100% de todos os seus poderes. Então, quando ele estava prestes a morrer, que muita gente vê que ficou confusa, sabe, na explicação de como ele sobreviveu. Bom, basicamente é o seguinte, o Gojo, ele entendeu 100% como funcionava o seu fluxo de energia amaldiçoada. E se vocês viram logo no começo dessa temporada, a gente vê o Gojo tentando mandar um vermelho, que é uma energia de reversão, e ele simplesmente não conseguia. Só que a partir desse momento da morte dele, ele só tinha uma escolha. Eu preciso aprender a mandar essa reversão para conseguir sobreviver a essa situação. E é onde ele entende 100% do fluxo de chakra não, pois isso aí não é Naruto. Do fluxo de energia amaldiçoada que ele tem do corpo dele. Então ele consegue chegar em um outro nível. E aí já completamente numa cena roubada. O Gojo já tá meio coringa, meio loucão mesmo, meio tipo falando umas coisas completamente bizarras. Parece que o cara tá na noia, mas ele não está. Ele está embriagado pela iluminação. E então o Toji Fushiguro aceita o desafio e vai partir pra cima do Gojo. E o legal disso é que também, como mais uma parte poética desse grande episódio incrível, o Toji sofreu bastante durante a sua infância, já que ele não tinha energia amaldiçoada, ele era excluído pelo próprio clã, ele era um cara renegado por todos os que ele conhecia, os que criaram ele, justamente por ele ser incapaz de fazer o controle de energia amaldiçoada. E então ele evoluiu como pessoa, como um guerreiro mesmo, como um lutador, e chegou no ápice do que um ser humano poderia ser. Então sim, o Toji Fushiguro é muito apelão, mas ele não passa de um mero mortal. E ainda assim ele consegue rivalizar com os maiores feiticeiros, conseguiu solapar o Gojo, conseguiu humilhar o Getou, conseguiu concluir a missão ali de mandar a Rico de arrastar pra cima, tudo sem poder nenhum. E aí neste momento a gente entende o sofrimento dele. Então assim, ele fez uma coisa assim criminosa, que a gente ficou extremamente puto com o episódio anterior, mas ao mesmo tempo a gente enxerga um pouco da visão dele. Ele já tá meio cansado daqueles feiticeiros de Jujutsu decidindo quem que manda o mundo, quem que manda, quem que ordena a escala de poder. E então ele chega nesse ápice e ele não aceita ser subjugado por mais um feiticeiro, que no caso, Satoru Gojo. O Gojo vai lá e manda pela primeira vez um vermelho muito bem concluído, que ele teve dificuldade pra fazer, mas agora como ele entende o seu fluxo de energia amaldiçoada, ele consegue mandar tranquilamente. Após mandar esse vermelho, a gente vê o Toji defendendo o ataque. E apesar de se surpreender um pouquinho, o Toji não entra nessa vibe de medo, até que o Gojo finalmente fala: você pode até conhecer os meus poderes, mas você não conhece todos eles. Você conhece o azul, o vermelho e até os 6 olhos. E o roxo? Você conhece o roxo? Na temporada anterior, a gente vê o Satoru Gojo usando o roxo numa parada muito mais CGI, que é bonita até de se ver, mas ele tem um impacto completamente diferente, porque o roxo naquela situação parece apenas uma energia de Dragon Ball, talvez, sabe? Cria-se aquele poderzão e aí ele solta o poder e acaba destruindo muita coisa. Aqui não, aqui é uma parada mais pintura, mais artística. A gente vê tanto o azul quanto o vermelho se chocando naquela parada de bem quadro mesmo, sabe? Como se fosse duas tintas se entrelaçando e formando roxo, que aqui eles chamam de púrpura, mas fique tranquilo, tá? É o roxo. Roxo e púrpura é a mesma coisa. E ao lançar o roxo no Toji, eu não esperava por aquilo. É uma cena brutal. É uma cena cruel, é um fatality, cara, é um verdadeiro fatality, porque simplesmente abre um buracaço, irmão, mas um buracaço
loucaço mesmo, tá ligado? Ali no Toji, mano, e na rocha que tinha atrás dele, ali na estátua, e em todo o resto que passou esse roxo, cara, que é um negócio cruel, a ponto da gente simplesmente ver o Toji passando a mão no buraco pra falar, ué, é isso mesmo? E, mano, ele atravessa a mão entre o seu corpo naquele momento sangrento do buraco. Cena artística incrível, fantástica. Esse episódio é maravilhoso. Esse anime é incrível. Então, gente, aqui basicamente termina o episódio com o Toji falando, ó, eu tenho um moleque chamado Megumi e, cara, ele vai ser vendido muito em breve. Faz o que você quiser com esse moleque, tá? Fica aí a dica e... mano, toma uma decisão da sua vida. E então, a gente avança um pouquinho e vê o Suguru Geto chegando onde estaria o corpo da Riko. Quando ele abre a porta, tem um monte de fanáticos ali batendo palma. Uma cena também muito forte, muito artística, como se aquele ambiente fosse puro, mas ao mesmo tempo sabemos que não é um ambiente puro. Ele é um ambiente pesado, é um ambiente sujo, é um ambiente de sacrifícios e é um ambiente de pessoas doentes pelo fanatismo. Meu Deus, é tanta poesia nesse episódio que eu fico maluco. E a gente vê simplesmente Satoru Gojo carregando a Riko no colo, quando simplesmente o braço dela despenca. Suguru Geto fica sem reação nenhuma, mas sim, Satoru Gojo tá completamente coringado. Ele olha pro Geto e fala, cara, se você quiser matar todos esses caras aí, eu simplesmente não dou a mínima. Eu não consigo me importar. E eu vou explicar pra vocês por que ele não se importa. Não é porque o Gojo simplesmente desistiu da humanidade. É porque como ele atingiu o Nirvana, esses pensamentos mundanos, esses pensamentos de meros mortais, para ele não significa absolutamente nada. Ele já evoluiu, ele não sente rancor, ele não sente ódio, ele não sente amor. Ele sente apenas a iluminação, cara. E então o Gojo sai daquele quarto e o Geto fica naquela situação pesada. Pouco depois a gente vê aquela criatura amaldiçoada que andava no corpo do nosso queridíssimo Toji Fushiguro chegando até o Geto e falando, mamãe? Uma cena bizarra, gente, esse é um negócio realmente nojento. Aqui começa o pontapé. A elevação de Satoru Gojo e a queda de Suguru Geto. Que episódio incrível. Gente, essa foi a minha análise, diferente de todas as outras, desse episódio de Jujutsu Kaisen. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do episódio, comenta aqui o que vocês acharam. E se vocês gostaram da análise, se inscreve também, porque vai me ajudar bastante. Todo episódio novo de Jujutsu Kaisen tem um vídeo novo também de análise. Eu vou ficando por aqui. Um beijão do Gui Félix e tchau.